carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2, nas várias línguas da audiência geral. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, com a presença de fiéis provenientes de várias partes do mundo. E vamos seguir então agora as palavras do Papa Francisco, que, como dissemos, a catequese será feita em italiano. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na última catequese vimos que o primeiro concílio na história da Igreja, como aquele do Vaticano II, nós tivemos o primeiro que foi convocado em Jerusalém por uma questão ligada à evangelização, ou seja, o anúncio da boa nova aos não-hebreus. Se pensava que era só para os hebreus. No século XX, o Concílio Ecumênico Vaticano II apresentou a Igreja como povo de Deus peregrino no tempo e, por natureza, missionário. O que significa isso? Existe como que uma ponte entre o primeiro e o último concílio no sinal da evangelização. Uma ponte cujo arquiteto é o Espírito Santo. Hoje coloquemo-nos à escuta do Concílio Vaticano II para descobrir que evangelizar é sempre um serviço eclesial. Nunca solitário, jamais isolado, nunca individualista. A evangelização se faz sempre em eclésia, ou seja, em comunidade. E sem fazer proselitismo. Isso não é evangelização. Com efeito, o evangelizador transmite sempre aquilo que ele mesmo ou ela mesma recebeu. Foi São Paulo que o escreveu primeiro. O evangelho que ele anunciava e que as comunidades recebiam, e no qual permaneciam firmes, é o mesmo que o apóstolo, por sua vez, tinha recebido. Se recebe a fé e se transmite a fé. Esse dinamismo eclesial de transmissão da mensagem é vinculativo e garante a autenticidade do anúncio cristão. O próprio Paulo escreve aos Gálatas: se alguém, nós ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, que ele seja anátema. É bonito isso. Isso vem para tantas as visões que estão na moda. Por isso, a dimensão eclesial da evangelização constitui um critério de verificação do zelo apostólico. Uma verificação necessária, porque a tentação de proceder solitariamente está sempre à espreita, de um modo especial quando o caminho se torna impérvio e sentimos o peso do compromisso. Igualmente perigosa é a tentação de seguir caminhos pseudo-eclesiais, mais fáceis, de adotar a lógica mundana dos números e das sondagens, de confiar na força das nossas ideias, dos programas, das estruturas, das relações que contam. Isso não é. Isso deve ajudar um pouco, mas o principal é outra coisa. É a força que o Espírito nos dá para anunciar a vida de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. As outras coisas são secundárias. Pois bem, irmãos e irmãs, coloquemo-nos mais diretamente na escola do Vaticano II, relendo alguns números do Decreto Ad Gentes, o documento sobre a atividade missionária da Igreja. Esses textos do Vaticano II conservam plenamente o seu valor, até no nosso contexto complexo e plural. Em primeiro lugar, e esse documento, Ad Gentes, convida-nos a considerar o amor de Deus Pai como uma fonte, que nos cria livremente pela sua extraordinária misericórdia, benignidade, e depois nos chama gratuitamente a partilhar a sua própria vida e glória. Isso é nossa vocação. Ele, por pura generosidade, continua a infundir em nós todas as coisas, conseguindo simultaneamente a sua glória e a nossa felicidade em tudo e em todos. Essa passagem é fundamental, pois diz que o amor do Pai
tem como destinatário cada ser humano. O amor não é para um grupo somente. Não, é para todos. Coloquem essa palavra na cabeça e no coração. Todos. Ninguém excluído. Assim diz o Senhor. Trata-se de um amor que alcança cada homem e mulher através da missão do Filho, medianeiro da salvação e nosso Redentor. E mediante a missão do Espírito Santo, o Espírito Santo que age em cada um, tanto nos batizados como nos não batizados. O Espírito Santo age. Além disso, o Concílio recorda que a Igreja tem a tarefa de continuar a missão de Cristo, que foi enviado a evangelizar os pobres. Por isso, acrescenta o documento, a Igreja, movida pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, deve seguir o mesmo caminho de Cristo, ou seja, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação própria até a morte. Morte de que ele saiu vencedor pela sua ressurreição. Se a Igreja permanecer fiel a esse caminho, se nós permanecemos fiel a essa estrada, a Igreja será a manifestação, ou seja, a epifania e a realização dos desígnios de Deus no mundo e na história. Irmãos e irmãs, estas breves indicações ajudam-nos também a compreender o sentido eclesial do zelo apostólico de cada discípulo missionário. O zelo apostólico não é um entusiasmo, é outra coisa, é uma graça de Deus que devemos conservar. Devemos entender o sentido, porque o povo de Deus peregrino e evangelizador não existem sujeitos ativos e passivos. Não existe aquele que ele prega e aquele que anuncia o Evangelho de outro e os outros que estão calados. Não. Cada um batizado é Evangelho Gaudium. Cada batizado, qualquer que seja a sua função na igreja e o grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. Você é cristão? Eu recebi o batismo. Você evangeliza? O que significa isso? Se você não evangeliza, não dá testemunho, se você não dá aquele testemunho do batismo recebido a fé que Deus nos deu, você não é um bom cristão. Em virtude do batismo recebido e da consequente incorporação na igreja, cada batizado participa da missão da igreja. E nela, na missão de Cristo Rei, sacerdote e profeta. Irmãos e irmãs, essa tarefa é uma e a mesma em toda parte, sejam quais forem os condicionamentos, embora difira quanto ao exercício conforme as circunstâncias. Isso convida-nos a não nos tornarmos escleróticos nem fossilizados. Tirar dessa inquietude que não é de Deus. O zelo missionário do crente manifesta-se também como busca criativa de novas maneiras de anunciar e testemunhar, de novos modos de encontrar a humanidade ferida que Cristo assumiu. Em síntese, de novas formas de servir o Evangelho e a humanidade. A evangelização é um serviço. Se uma pessoa se diz evangelizador e não há aquele comportamento com o coração de servidor e se vê patrão, não é evangelizador. É um pobrezinho. Regressar ao amor frontal do Pai e às missões do Filho e do Espírito Santo não nos fecha em espaços de tranquilidade pessoal estática. Pelo contrário, leva-nos a reconhecer a gratuidade do dom da plenitude de vida a que somos chamados, dom pelo qual louvamos e damos graças a Deus. E também, e não é só para nós, é para dar. E leva-nos também a viver cada vez mais plenamente o que recebemos e a partilhá-lo com os outros, com sentido de responsabilidade e percorrendo juntos os caminhos.
muitas vezes tortuosas, difíceis da história, na expectativa vigilante e laboriosa do seu cumprimento. Vamos pedir ao Senhor esta graça de tomar na mão essa vocação cristã e dar graças a Deus por aquilo que nos deu, esse tesouro, e buscar comunicá-lo aos outros. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco com essa invocação de comunicar o Evangelho recebido, essa graça que Deus nos deu. Faremos agora a síntese em francês e a saudação que o Santo Padre